Passo a palavra ao Estado da Flórida, CRA Stifler. Com a permissão do tribunal? Sim. Advogada? Sim, senhora. Jared Brightgan nem viu o que estava por vir. Ele estava desarmado, desavisado, exposto, vulnerável. Ele não teve tempo de se preparar para a morte. e ele não poderia saber, naquele asfalto frio em fevereiro de 2022, que os arquitetos de seu assassinato vinham fazendo preparativos para sua morte há meses. Vocês foram jurados atentos durante a última semana e meia. Seu trabalho foi ouvir as provas e seu trabalho será dar um veredicto. O trabalho do Estado da Flórida é apresentar a vocês as provas e provar as acusações pelas quais indiciamos esta ré, além de qualquer dúvida razoável. O trabalho dos advogados de defesa é questionar as provas e defender sua cliente. Vocês estão aqui para descobrir a verdade. É isso que é justiça. A verdade sobre o que aconteceu com Jared Brightgan em 16 de fevereiro de 2022 e quem é o responsável. Este é um tribunal regido pela lei e pela razão, como eu disse na semana passada, não de raiva, emoção, preconceito, simpatia ou parcialidade. O que aconteceu com Jared Brightgan na frente da filha dele é horrível. Mas suas emoções não devem influenciar o seu veredito. Ele deve ser baseado na lei e nas provas. E o seu papel é responder a duas perguntas. Um crime foi cometido? E esse réu, Mário Fernandes, cometeu esse crime? A lei permite que vocês façam inferências razoáveis a partir das provas. Vocês ouviram muitas testemunhas, vocês viram muitos elementos de prova e eu vou explicar um pouco da lei. A juíza vai instruí-los sobre as provas que foram apresentadas e mostrar como analisá-las. Nós provamos nosso caso de que esta ré é criminalmente responsável pelo planejamento e preparação da morte de Jared Brightgan. Uma das instruções que a juíza vai lhes dar, e que quero que mantenham em mente enquanto analisamos as provas, é a lei sobre a dúvida razoável. Dúvida razoável não é uma simples dúvida possível. Uma dúvida meramente especulativa, uma dúvida hipotética, uma dúvida forçada, não é um palpite, conjectura. E a lei não exige prova além de toda dúvida. Eu digo isso a vocês porque, durante o curso deste julgamento, através do contra-interrogatório, da abertura da defesa e do que eu antecipo que eles vão argumentar, vocês serão convidados a especular. Vocês serão convidados a imaginar. Vocês serão convidados a supor e adivinhar explicações alternativas para as provas apresentadas pelo Estado. E se vocês estiverem lá na sala de deliberação dizendo para si mesmas, talvez, e se possivelmente, vocês estão se desviando da lei sobre a qual a juíza vai instruí-las. Dúvida razoável significa que ela se baseia em raciocínio e bom senso após uma consideração cuidadosa e imparcial de todas as provas. A coisa mais importante sobre a qual vou falar com vocês hoje é como as provas se relacionam entre si, como as provas devem ser analisadas em sua totalidade e como as provas, em sua totalidade, são esmagadoras contra esta regra. Um crime foi cometido? Vocês vão receber instruções sobre 2 crimes, homicídio em primeiro grau e solicitação criminosa. E eu não acho, vocês já ouviram, que não há nenhuma dúvida de que Jared Brightgan foi morto em um homicídio premeditado em primeiro grau. Ela está morta. Foi um ato criminoso e foi premeditado. Ou seja, houve uma decisão consciente de que Jared morresse. Vocês sabem disso com base em como ele encontrou seu fim, a maneira como ele morreu e o fato de que Henry Tennant disparou 4 balas de 10 milímetros contra ele, 2 delas atingindo e matando. A lei não exige um período fixo de tempo para formar essa intenção, mas vocês sabem, com base nas provas, que esses planos, que essa preparação e essa intenção foram formadas muito antes de 16 de fevereiro
Premeditação. 4 tiros seguidos, em estilo de execução. Não há dúvida de que Henry Tennen puxou aquele gatilho. A defesa admitiu isso. O Estado provou isso. Você mesma viu isso naquele vídeo. Não há dúvida de que Henry Tennen atirou em Jared Breitman. Mas, neste caso, não apenas uma pessoa é culpada, porque esse crime não é um crime cometido por uma só pessoa. Eu disse no início do julgamento que isso é a vida real. Houve muita conversa durante todo esse julgamento e na seleção do júri sobre a presença da mídia, sobre podcasts, sobre true crime, sobre programas de televisão. E eu falei com vocês sobre a maneira como Jared Bardigan morreu na minha declaração de abertura. Para lembrar vocês de que um homem de verdade foi varrido da face da terra em uma estrada escura, em uma rua escura, em uma noite de fevereiro, sem motivo, sem nenhum bom motivo, sem motivo justificável ou legítimo. Deitado no asfalto, morrendo enquanto sua filha de 2 anos está ofegante na cadeirinha do carro, se perguntando se a polícia vai ajudar o papai dela, com um sorvete ainda grudado na boca. Uma coisa, porém, que eu vou dizer é que podcasts, programas de televisão, livros e filmes acertam quando se trata de crime. É essa ideia de senso comum. Mesmo sem as instruções que a juíza vai te dar, que ela vai te instruir, que você pode e deve usar o bom senso. Essa ideia de meios, motivo e oportunidade não são elementos. Algo que todos vocês sabem intuitivamente como seres humanos e como jurados. E algo que vocês podem perceber intuitivamente neste caso, quando olham para a totalidade e para o quadro geral, a consciência de culpa. E aqui está a questão. Não tinha nenhuma dessas coisas. Ele não conhecia Jared Breitman. Ele é um condenado que basicamente não tem onde morar, dormindo nos sofás das pessoas, com a conta bancária no vermelho e sem acesso a armas de fogo. E não vai a Jacksonville Beach, exceto nas vezes em que está caçando Jared Breitman. Henry Tennen não tinha motivo, meios ou oportunidade, a não ser por causa de uma pessoa. Nós começamos esse caso com a pergunta principal: quem tinha essas coisas? Estando aqui uma semana e alguns dias depois, a resposta deve estar clara para vocês e provada além de qualquer dúvida razoável. Estarei. Mário Fernandes e sua esposa, Shanna Gardner. Quero falar um pouco sobre a ideia de solicitação para cometer um crime. Mas uma coisa sobre a qual quero falar antes de chegarmos lá é que a defesa fez alguns argumentos ou declarações para vocês em sua declaração de abertura e desenvolveu esses pontos durante o contra-interrogatório. E houve 3 coisas que eles disseram com as quais eu concordo e que vocês devem manter em mente ao analisar as provas. A defesa, em sua declaração de abertura, disse, e durante a seleção do júri disse, só porque você conhece um infrator, não significa que você também seja um infrator. Isso é verdade. E eles disseram que a ré... Mário Fernandes, neste caso, realmente não tinha um motivo... que o divórcio não foi tão ruim assim. Realmente não havia questões de custódia dos filhos e é inconcebível que ele cometesse esse crime. Eu concordo com a ideia de que se você não tem um motivo forte, não faz sentido que você cometesse esse crime, o que nos leva, como eu mencionei antes, ao ponto de que Henry Tennen não tinha motivo. Não faz sentido que ele, por conta própria, de forma independente e sozinho, cometesse esse crime. E por fim, a defesa argumentou durante o contra-interrogatório, e vocês se lembram daqueles muitos trechos das câmeras instaladas em postes. Se afastar de alguém faz a pessoa parecer culpada, e não se afastar de alguém não a faz parecer culpada. E eu concordo com esse conceito, consciência da culpa. Mas, nesse caso, Mário Fernandes realmente se afastou de Henry Tennen e da equipe de John Biggers.
e da Avenida Potomac, 5.239, quando percebeu que a polícia estava fechando o cerco sobre ele ao prender Henry Tannen em 18 de agosto de 2022. Até então, ele não achava que eles seriam pegos algum dia. Esse plano foi elaborado especificamente para nunca ser ligado a Mário Fernandes. Usando um inquilino aleatório, sem contrato, sem residência legal naquele endereço, com cheques, com descrições que não chamariam muita atenção, tudo a partir de uma conta empresarial. Até que não funcionou, até que eles descobriram. Até que, por um golpe de sorte, um ato de Deus, um bom trabalho de investigação, com esforço no campo, sem nunca desistir, indo a todos os lugares, tentando de tudo, conversando com todo mundo, encontraram aquele pneu na Avenida Potomac. E então, em agosto de 2022, foi quando esse réu começou a se distanciar. E vocês todos viram as provas. E eu vou falar sobre isso. Então, 3 coisas com as quais eu concordo. Apenas se associar a uma pessoa culpada não prova culpa. Mas uma associação próxima com várias pessoas culpadas. Isso é mais difícil de explicar. Motivo. Mesmo que não seja obrigatório, pode te dizer quem cometeu um crime. É a consciência de culpa. Esconder provas, destruir provas, é uma evidência da própria culpa. Homicídio em primeiro grau. A lei é muito simples quanto a isso. E não vai haver disputa de que Jared Bradigan foi morto com a intenção de matá-lo. Instigação ao crime é a outra acusação pela qual Mário Fernandes foi indiciado. E isso exige que ele tenha solicitado Henry Tannen. Ou seja, que ele ordenou, incentivou, contratou ou pediu para que ele cometesse esse assassinato em primeiro grau. E existem 2 crimes distintos segundo a lei: assassinato em primeiro grau e instigação ao crime. O veredicto para cada acusação é separado. Mas a grande maioria das provas que apresentamos se aplica igualmente aos 2. A solicitação é o pedido. Você pede sinceramente para alguém cometer um assassinato ou para praticar uma conduta específica. Você nunca precisa mover um dedo para ajudar. É o pedido, um pedido genuíno e sincero. Não exige que o ato seja concluído. Alguém pode pedir para outra pessoa matar alguém por ela e isso nunca acontecer. E ela nunca faz nada a respeito. E se você acreditar que ela pediu para aquela pessoa, além de qualquer dúvida razoável, mesmo que não tenha acontecido e mesmo que ela não tenha feito nada, ainda assim ela pode ser considerada culpada perante a lei. A solicitação é o pedido. Ser autor do homicídio exige a consumação do ato, o pedido e o ato. Aqui, ambos aconteceram neste caso. Ele é culpado de ambos porque pediu, e é culpado de ambos porque aconteceu. E ele ajudou, e ele incitou, e ele encorajou, e ele contratou, e ele solicitou. 2 das outras coisas que precisamos provar são as datas dos crimes. Eu vou falar sobre isso, tem uma linha do tempo para mostrar para vocês. O assassinato, 16 de fevereiro de 2022, não há disputa quanto a isso. Todos estão de acordo. Jared foi baleado e morreu no local, lá no Sanctuary, em 16 de fevereiro. Na acusação de solicitação para cometer crime, o Estado indicou um período que vai de novembro de 2021 até o ato. A conclusão do ato, em 16 de fevereiro de 2022, também precisamos provar o local do crime. Isso significa que precisamos provar que isso ocorreu no condado de Duval. Como todos vocês sabem, várias pessoas testemunharam. Isso foi no condado de Duval, logo ao norte da divisa com o condado de St. John's, em Jacksonville Beach, Flórida. E o motivo pelo qual estou falando tudo isso é porque quero que vocês entendam claramente o que a lei exige e o que ela não exige. É que o Estado precisa provar se houve um crime cometido, se a ré cometeu esse crime, a data e o local onde isso aconteceu. Então vocês têm o quem, o que, o quando e o onde. A lei não exige que provemos o porquê. A lei não exige motivo. Mas, neste caso, o porquê prova, o quem. Então, vou explicar como as evidências mostraram que esta ré participou do assassinato de Jared Bradigan. A instrução sobre coautoria. Isso é algo que a juíza vai explicar para vocês. E isso é algo que o Sr. Mizrahi falou durante a seleção do júri, com aquele exemplo do assalto ao banco, onde você tem o motorista de fuga, o responsável pela bolsa, e o cara segurando a arma enquanto eles colocam o dinheiro na bolsa. E você tem como em 11 Homens e um Segredo, o cara com as plantas do banco e como entrar lá em Cabo se divertindo. Todos eles são igualmente culpados perante a lei.
Eles podem não ser punidos da mesma forma, mas todos são igualmente culpados perante a lei, porque todos respondem como coautores. Então, o Estado, neste caso, não precisa provar que Mário Fernandes estava na cena do crime, que Mário Fernandes puxou o gatilho, que Mário Fernandes estava nas proximidades. Nós só precisamos provar que, nesse período de tempo, ele tinha a intenção de que Jared morresse e que ele fez ou disse algo que tinha a intenção de incitar e, de fato, incitou. Induzir, incentivar, ajudar ou aconselhar Henry Tenen. E todos vocês devem chegar a um veredito unânime quando estiverem considerando homicídio em primeiro grau e se ele incitou, induziu, incentivou, ajudou ou aconselhou Tenen. Todos vocês precisam ser unânimes de que ele é culpado como autor principal por ter feito uma dessas coisas. Vocês não precisam ser unânimes sobre em qual dessas coisas cada um de vocês pessoalmente acredita que se encaixa. Você pode acreditar que ele pagou Henry Tenen para fazer isso. Você pode acreditar que ele o incentivou mostrando como era o veículo do Sr. Bartigan. Você pode acreditar que ele dirigiu o caminhão naquela noite. Você pode acreditar que ele deu a arma para Henry Tenen. Não importa em qual dessas hipóteses cada um de vocês acredita, além de qualquer dúvida razoável, que isso se enquadre, desde que todos vocês acreditem que ele fez ou disse algo que seja uma dessas coisas. Isso o torna culpado perante a lei. E vocês podem declarar um veredito de culpado perante a lei. Ele não precisa estar presente quando o crime é cometido. Ele não precisa saber, de acordo com a lei, como cada detalhe do crime será cometido. E se ele teve essa intenção e fez ou disse algo para realizar uma dessas coisas, ajudar, encorajar, incitar, então ele deve ser tratado como se estivesse lá, segurando aquela arma de 10 milímetros, puxando o gatilho 4 vezes até Jared Bartigan morrer, de bruços naquele asfalto. A lei é escrita dessa forma exatamente para esse tipo de situação. Assassinato por encomenda. Uma forma de se distanciar, terceirizando o seu trabalho sujo, para que nunca seja ligado a ele. É por isso que temos essa lei, porque a lei prevê que existem situações como essa, e a lei entende que alguém não deve sair completamente impune e nunca ser responsabilizado só porque terceirizou um assassinato para outra pessoa. Mais uma vez, eu disse que o juiz vai instruir vocês que podem usar o bom senso e devem fazer isso. Vocês trouxeram isso com vocês hoje. Não vão deixar isso aqui no banco do júri quando voltarem para a sala de deliberação. Então, olhem para as provas, entendam de uma forma razoável, analisem com bom senso e decidam o que isso significa. E para fazer isso, a lei dá orientações para vocês. A juíza vai instruir vocês sobre como avaliar as provas. O depoimento das testemunhas é uma prova. As peças apresentadas a vocês são provas. Não é a pergunta feita pela advogada testemunha, mas sim a resposta que ela recebe, que é considerada prova. Quando vocês analisam o depoimento de uma testemunha, vocês avaliam se ela sabe do que está falando. Ela viu, ouviu e conhece o que está descrevendo? A memória delas é precisa. Elas têm algum viés ou interesse em como o caso deve ser decidido? Isso é importante, porque se alguém está adaptando seu depoimento por interesse, você precisa considerar isso ao decidir se acredita que essa pessoa é confiável, fidedigna e verdadeira. Elas receberam alguma promessa em troca do depoimento? E o depoimento delas está de acordo com os outros depoimentos e provas do caso. Você ouve uma testemunha e o depoimento dela não bate com outras provas e ela tem algum interesse pessoal ou não em garantir que o interesse dela seja protegido ou que o interesse do réu seja protegido. Você decide quanto peso vai dar o depoimento dela. Você pode dar algum valor ou nenhum. Então eu quero passar por isso. Eu sei que foi muita coisa. Um depoimento muito denso, muitas provas tecnológicas e digitais, muita vigilância, telefones, antenas de celular. Vocês todas tiveram uma verdadeira aula essa semana sobre a quantidade de provas disponíveis para as autoridades policiais modernas. Eu quero passar por tudo e explicar do começo ao fim como tudo isso se conecta, como tudo faz sentido. E eu acho que faz mais sentido começar cronologicamente. Desde 2018, quando Mário Fernandes se casou com Shanna Gardner, até o assassinato em 2022, houve anos de animosidade entre a SRA. Gardner e o Sr. Fernandes, o Sr. Bradigan, é sua nova esposa. Você sabe disso.
Você sabe disso pelo depoimento de Taylor Cudis, que contou que o Sr. Fernandes reclamou para ela sobre um problema de guarda com muito conflito. Você sabe disso pelo depoimento de John Biggerstaff, que disse que o réu afirmou que a disputa pela guarda da criança estava colocando pressão no casamento dele com a CRTA, Gardner. Você sabe disso pelos documentos apresentados ao tribunal. Houve um contra-interrogatório com a detetive Jones sobre os documentos do tribunal e como eles não eram tão mesquinhos, não eram tão rancorosos, mas você pode olhar para eles. Essas pessoas estão litigando tudo. Quem deveria pagar metade de um cilindro de oxigênio para o filho deles? Não era uma situação agradável, feliz ou harmoniosa. E você não precisa acreditar só na minha palavra, nem na palavra deles de que não era. Você pode ouvir as próprias palavras do réu na entrevista gravada dele. O objetivo principal, por causa disso, porque não era amigável, e por causa de como eles estavam sendo com as crianças, nós estávamos mais ou menos lutando para que as crianças tivessem uma chance e para que Shannon tivesse o poder de tomar a maioria das decisões. E se ela pudesse ter mais tempo com as crianças, se fosse tipo 60-40 ou algo assim, a gente poderia flexibilizar só o suficiente. Seria ótimo porque as crianças estariam melhores, sabe? E se pudéssemos encurralá-los em toda interação com as crianças, todos nós precisaríamos estar juntos. Então eles podiam simplesmente aguentar. E eu não me importo se eles estão sofrendo porque estão desconfortáveis. Eu prefiro muito mais que tudo esteja ali junto. Assim, se eles disserem alguma besteira, eu posso imediatamente confrontar. Eu não me importo com isso, então eu falo, não, de jeito nenhum, cara, a gente não vai fazer isso. E eu posso cortar eles na hora e as crianças podem ver. Tipo, não é assim, a gente pode fazer desse jeito. E todo mundo vai estar aqui, então não tem esse negócio de... Ah, eles disseram, não. Isso me irritava demais. O próprio réu disse que havia questões de custódia. Eles queriam a maioria das decisões. Eles queriam mais tempo de guarda, até mesmo 60-40. Ele está em uma entrevista com a polícia 13 dias depois que Jared Braitigan foi baleado e morto. E ele continua falando sem parar. Falando mal de Jared Braitigan. Ele o chama de guerreiro de teclado. Ele diz que eles podem se danar. Ele está falando sobre um homem morto para a polícia em uma investigação de assassinato. Fica claro que não havia nenhuma simpatia entre eles. E fica claro pelas palavras dele, não pelo argumento deles, que eles estavam buscando mais custódia. E você também ouviu isso do próprio amigo do Sr. Fernandes, Carlos Font. Era incessante. Shannon estava sempre falando que queria mais custódia. Ela queria mais custódia. Ela queria mais custódia. As testemunhas que eles chamaram a professora SRA, Meredith disse que sabia que eles queriam mais custódia. Ele reconhece anos de conflito. O que poderíamos dizer a eles? E eu disse pra ela, tipo, a gente conta o que sabe, que são as nossas interações com o Jared. Como Kirsten tá sendo uma completa escrota agora. E como nós temos lidado com isso, como tem sido. Pra mim isso só tem acontecido há 4 anos. Pra Shannon já faz uns 7 anos. E antes do divórcio foi tudo que ela teve que lidar com ele. Certo? Anos de animosidade, de repente, se Certas resolvem. coisas estão acontecendo. Tipo, bem, vamos fazer isso. E é como se não precisássemos mais fazer isso. Tipo, não precisamos mais fazer isso porque não existe mais divisão. Ela estava falando sobre como o novo normal das crianças, sem o Jared a perguntar sobre as coisas que o pai delas costumava exigir ou queria. E o que ele diz é, não precisamos mais fazer isso. Ele se foi 13 dias depois. E escuta, eu não estou aqui. Eu não sou advogada de direito de família. Minha cliente não é Jared Braitigan nem Kirsten Braitigan. Meu cliente é o povo do estado da Flórida em um caso de assassinato. Eu não me importo se Jared Braitigan foi o cara mais mesquinho, irritante e briguento na internet durante o divórcio e a batalha pela guarda. Isso não está em julgamento aqui. Não importa se eles estavam completamente certos sobre essa situação ou totalmente errados. O que importa é como eles resolveram isso. Eles resolveram isso executando um homem quando tinham outras alternativas disponíveis para eles. É por isso que estamos aqui. Não se prenda à mesquinharia e ao drama. Quem está certo, quem está errado, quem é bom, quem é mau, quem é legal, quem não é. O que importa é, esse réu decidiu resolver esse problema com as próprias mãos. Para dizer para eles se danarem. Para ter mais guarda, eles não precisam mais fazer isso. Não há mais divisão da guarda.
Então, há anos de animosidade. Sabemos disso pelo réu e pelo restante das provas. E tudo isso é corroborado por testemunhas que têm interesse em proteger o Sr. Fernandes, que disseram isso elas mesmas. O amigo dele, Carlos Fong, as testemunhas chamadas pela defesa, a professora da criança, a antiga ficante e amiga dele, SRA, CUDIS. Então, você pode considerar, nas próprias palavras dele, você pode considerar essas declarações e essa evidência dessa animosidade confiáveis, porque vieram de várias testemunhas que não tem motivo para ajudar o estado da Flórida. E isso também veio da SRA, Britigan. Kirsten Britigan admitiu que foi ruim e que houve mesquinharia dos dois lados. Então, agora estamos passando para o período de 21 de novembro a 21 de dezembro. Sabemos, pelas próprias declarações do Sr. Fernandes e pelo testemunho dos detetives, que Henry Tannen estava morando na Potomac, número 9, nesse momento. Também sabemos que os réus fizeram declarações sobre como o Sr. Tannen estava constantemente atrasado com o aluguel. Ele mal conseguia juntar o dinheiro. Logo de cara, tipo, sabe, você pode pagar semana a semana esse tipo de acordo, mas tem que acertar depois. Então, quero dizer que foi em setembro ou outubro, mais ou menos nessa época de outubro. Faz tanto tempo, cara, que ele me disse na lata. Eu não consigo mais pagar essa porra. Ele simplesmente não conseguia. Então, ele simplesmente foi embora, Então, o lance foi que eu falei pra ele, tipo, tá, mas e aí? O que você consegue pagar? E, tipo, o cara tava tentando juntar o dinheiro, aí eu falei pra ele, tipo, se é isso que você consegue, eu posso te dar até dezembro. E depois de dezembro, tipo, aí já era. E o lance foi o seguinte, eu tive um novo inquilino chegando em janeiro. Então, sabemos que, de acordo com o Sr. Fernandes naquela ligação interceptada com um amigo dele, que Henry Tannen foi despejado em dezembro. E sabemos que Henry Tannen não tinha dinheiro e não conseguia pagar o aluguel. Mesmo assim, Henry Tannen ainda continuou morando no Potomac por um tempo depois dessa ordem de despejo. E um homem que nem conseguia pagar o aluguel e estava devendo o aluguel, estava recebendo grandes quantias de dinheiro por Henry Tannen, grandes quantias de dinheiro, como vários meses de salário desse réu. nós sabemos. Que o Henry Tannen e Mário Fernandes tiveram contato significativo em 22 de janeiro. Sabemos disso pelos registros telefônicos. Eles estavam em contato. Ele está sendo despejado. Por que eles estão se comunicando tanto em janeiro, fevereiro e março, quando ele já não é mais inquilino? Porque eles estão discutindo sobre o dia 5 de janeiro. É aqui que entra a instigação do crime. Você tem provas vindas do réu. Novamente, com as próprias palavras dele. Ele está despejando esse homem. Ele não consegue pagar nada. E então, magicamente, em janeiro, Henry Tannen está dirigindo por Jacksonville Beach, exatamente no mesmo trajeto do homicídio, na noite do encontro, quando Jared Britigan estaria em Jacksonville Beach. Você teria que saber da noite do encontro. E teria que saber que Jared estaria lá. E teria que saber onde procurar por Jared. Eles se encontraram. A única mensagem que restou no celular de Henry Tannen era justamente dessa data, o que foi uma sorte para nós. 4 de janeiro de 2022. De Mário Fernandes para Henry Tannen. Indo na sua direção. Tudo bem. Estou aqui, irmão. A cronologia de tudo, individualmente, quero deixar bem claro, individualmente, a defesa pode pegar qualquer um desses pontos, qualquer uma dessas provas, qualquer declaração de uma testemunha isoladamente, sozinha, separada do restante das evidências. E, claro, sempre vai haver uma explicação inocente para cada coisinha. Eu não estou dizendo que o fato de Mário Fernandes ter ido se encontrar com Henry Tannen no dia 4 de janeiro faz dele culpado. O que eu estou dizendo é que isso é interessante e suspeito, e é uma evidência, no conjunto de tudo, da culpa dele que ele se encontra com ele no dia anterior. Henry Tannen vai até Marsh Inlet, onde Mário Fernandes mora, até a Avenida Shatter, em Pablo Hamlet. Onde ele esperou naquela noite para que Jared cometesse aquele assassinato, e desceu pela Fairway. O mesmo trajeto que o caminhão da equipe de homicídios fez naquela noite. O mesmo trajeto onde não há câmeras, o mesmo trajeto onde você pode procurar um lugar para sentar e esperar por alguém, como Cradle Creek, uma reserva natural ou estacionamento, e sem câmeras.
e uma vista da 15th a partir de Marsh Inlet, de onde você poderia ver facilmente os faróis e o carro de alguém. Fale sobre Henry Tannen. Estava lendo os documentos e depois traçando tudo em um mapa e elaborando esse plano. Isso não é razoável, é ridículo. E isso faz com que você, ou pede para você imaginar. Pede para você se basear em suposições, especulações e imaginação. E isso não é o que a lei exige de você. Na verdade, é exatamente o que a lei proíbe que você faça. Alguém teve que contar para Henry Tannen sobre a noite do encontro nesses locais e nesses trajetos, bem ao lado da casa do Sr. Fernandes. E o seu bom senso e a totalidade das provas levam você à conclusão, além de qualquer dúvida razoável, de que essa pessoa foi Mário Fernandes. Mas não é só a ligação do Sr. Fernandes com Henry Tannen. Ele também está ligado a John Biggerstaff, que por acaso possui uma arma de fogo Glock de 10 milímetros. Não consegue nos dizer onde ela está. Não pode apresentá-la, não consegue encontrá-la. Apesar de ele se autoproclamar um entusiasta de armas, militar da Marinha com 20 anos de serviço, com 20 armas de fogo. Eu não sei para onde nenhuma delas foi. Meu filho as guardou no carro dele por alguns meses. Meu filho, o policial, simplesmente manteve 20 carros, 20 armas no carro dele por alguns meses sem nunca verificar. Nós levamos elas para a casa de alguém, nunca mais as vi. Eu não pensei em vendê-las, mesmo sendo valiosas, mesmo que armas tenham valor, mesmo que o filho dele pudesse tê-las vendido legalmente. O filho dele, um policial, e ele, um ex-policial, são tão descuidados com uma máquina de matar, uma arma letal, mesmo sendo treinados e sabendo o que é certo. Ser alguém que faz coisas erradas não faz de você uma pessoa errada. Ser duas pessoas que fazem coisas erradas já é um pouco mais difícil de explicar. E não há dúvida de que o Sr. Fernandes, o réu, e o Sr. Biggerstaff tinham uma relação muito estranha, como todos vocês ouviram, durante o contra-interrogatório e a abertura da defesa. Mas essa ligação com a arma de fogo é o que torna, no conjunto de tudo isso, a culpa do réu ainda mais evidente. Pork, a esta altura você está recebendo cada vez mais e mais evidências que, individualmente e novamente, podem ser explicadas. Mas juntas fica muito mais difícil encontrar uma explicação inocente, ou olhar para isso de uma forma razoável, que não sugira uma evidência esmagadora da culpa dele. No dia 25 de janeiro, nós sabemos, por causa da tecnologia, que o Jon Biggerstaff e o Jon Fernandes estavam juntos na casa do Jon Biggerstaff. O Sr. Biggerstaff testemunhou que o Sr. Fernandes foi até lá, e ele simplesmente não consegue se lembrar sobre o que conversaram. O Gustavo Wolff é um homicídio, ele não consegue se lembrar sobre o que conversaram, e não consegue se lembrar de ter pesquisado no Google armas de fogo, Glock 10mm, pistola Glock 10mm, pistola Glock 10mm. Fixarem o estojo de arma escondido. Fixarem o estojo de arma escondido depois que o Sr. Fernandes saiu de sua residência. Sr. Biggerstaff, lembra mais cedo quando falei sobre pesar as provas, a memória, o interesse e o viés? Você pode decidir o quanto acha que o Sr. Biggerstaff é confiável ao dar esse depoimento útil para o amigo dele, sendo que ele não conseguia se lembrar de já ter discutido sobre uma arma de 10mm com ele. Foi só uma coincidência ele ter pesquisado isso no Google. Mas no contra-interrogatório da defesa, o Sr. Biggerstaff consegue se lembrar com detalhes excruciantes de cada minuto da sua queda, inclusive do fato de que era uma placa de 1,20 m ao lado dos sanduíches de café da manhã. Ele conseguia se lembrar de todas as outras pesquisas que fez no Google. Sim, eu me lembro de ter pesquisado tortilhas de farinha no Google, e me lembro de ter pesquisado iates no sul da França, e também de ter pesquisado bases militares. 10mm, não me lembro disso. Eu me lembro de ter pesquisado uma arma de 9mm, porque sei que não é a arma usada nesse homicídio. Mas essa aqui não me lembro. Nem sei qual é. Esses estorros de armas e móveis escondidos, isso é para as minhas drogas. Mesmo assim, e ele se lembra disso, mesmo que nas buscas diga Pin on Hidden Gun Case. Estamos falando de coisas próximas no tempo. Estamos falando de semanas antes do homicídio. Essa ré está indo até a casa de Henry Tannen, que foi despejado. Não é mais inquilino. No dia seguinte, ao encontro deles pessoalmente, Henry Tannen está passando de carro em frente à casa do Sr. Fernandes, passando de carro em frente ao Pablo Hamlet numa noite de encontro de quarta-feira.
Uma semana antes do homicídio, 2 semanas antes do homicídio, o senhor Fernandes está indo até o senhor Casa do Biggerstaff, onde ele está pesquisando no Google como esconder uma 10mm em móveis e pesquisando sobre armas de fogo de 10mm, buscas das quais ele não se lembra, assim como não consegue se lembrar onde está essa arma. No total. Não há outra conclusão razoável, além de que essas pessoas estão planejando esse assassinato, elas estão planejando usar uma 10mm. É, isso que foi usado. Elas estão planejando quando aconteceria e onde aconteceria. É por isso que Henry Tannen fez aquele trajeto. Elas estão planejando quem seria morto. E a única pessoa com ligação com Jared Brightigan entre esses três, Biggerstaff, Tannen e Fernandes, novamente, é esta ré. A ligação, o elo na engrenagem que faz esse plano chegar à sua execução e conclusão final. Então, chegamos aqui ao dia 29 de janeiro. Eu tenho aqui a expressão ensaio. Foi isso que o Sr. Dreiser perguntou ao detetive Jones ou Lindsay Butler. É assim que você chamaria isso, um ensaio? Um nome bem apropriado, porque é como se fosse um ensaio geral para cometer um homicídio. Isso é o que você pode chamar de inspecionar o local, observar a vítima, analisar o ambiente, como quiser chamar. É isso que acontece. Os dois dispositivos de Henry Tannen, o número de telefone dele. Estou recebendo 7612. O outro telefone com Henry Tannen, 53@gmail.com. Sai da casa dele, onde ele está ocupando irregularmente na Avenida Potomac. Porque neste momento sabemos que Jeremy Ordway já se mudou para lá. Você se lembra que o contrato de locação que a defesa apresentou como prova estava datada de 27 de janeiro. Então Henry Tannen é despejado neste momento e há um novo inquilino. E ainda assim, o Sr. Fernandes chega ou possivelmente está colocalizado. Se você quiser usar o jargão de testemunho pericial, é a Avenida Potomac, logo antes de Henry Tannen dirigir até o condado de St. John's. Sabemos que ele está naquela caminhonete azul de 2 tons, e sabemos que o Sr. Fernandes está indo para Potomac, e o Sr. Tannen está saindo e depois voltando, enquanto eles estão colocalizados novamente naquela mesma caminhonete. Fernandes, como você viu nas imagens da câmera do poste que a defesa apresentou, ia para Potomac na sua Tundra, estacionava na rua, e os carros de Henry Tannen e Jeremy Ordway ficavam estacionados bem ali naquela entrada de garagem. Embora em agosto de 2022 a caminhonete tenha quebrado, então Henry Tannen estava dirigindo aquele Crown Vic. Mas você sabe, pelas provas deles, que eles disseram que são ótimas evidências de hábito histórico e uso dessa residência. Você sabe, Henry Tannen estacionou naquela entrada de garagem quando ele estava lá? E você sabe, Mário Fernandes estacionou naquela rua quando ele estava lá? E você sabe, Henry Tannen estava nessa caminhonete antes do assassinato. E você sabe, essa caminhonete foi divulgada para a mídia. E você sabe que esse réu não disse nada sobre o inquilino dele possuir uma Ford F-150 azul de 2 tons, quando falou com a polícia em 1º de abril de 2022. É isso que importa nisso. Várias coisas sobre esse dia. Talvez, individualmente, o fato de seu inquilino ter uma caminhonete que você talvez nem soubesse que ele tinha não é tão ruim. E R até a casa quando o seu inquilino está nessa caminhonete. Um pouco pior. E R até a casa quando o seu inquilino está nessa caminhonete, que depois vai até o estúdio de ginástica da AAB e a rua onde a vítima mora. É realmente ruim, realmente difícil de explicar. Realmente não faz sentido, a menos que você esteja nessa caminhonete com esse inquilino, dizendo a ele para onde ir, dizendo a ele quem procurar, para que ele saiba exatamente quem ele deve executar no dia 16 de fevereiro. O mais importante disso tudo é que são as próprias palavras do réu que mostram que foi ele quem contou isso para Henry Tannen. Porque eu não acho. E você pode me corrigir. Pode revisar todos os documentos se quiser. E pode relembrar todos os depoimentos, que em nenhum lugar naquele plano parental, naquela noite do encontro, isso foi mencionado. O local EOH habitude de Jared Brightigan de ir a esse estúdio de ginástica e depois voltar para casa. Não foi para lá que Henry Tannen foi. Passou por esse estúdio de ginástica e depois foi para a rua. A vítima morava. E se você olhar o horário nesses mapas, pode ver que ele está se deslocando como se estivesse em uma rodovia, e dá para perceber que a distância entre esses pontos de dados, o tempo entre esses pontos de dados, não é suficiente para que ele esteja parando em algum lugar. Ele não está indo a uma consulta médica ou a negócios, ele não está saindo para jantar, ele vai direto para lá, fica rodando por ali, e depois vai até a cena do crime. Como ele saberia procurar por Jared no estúdio e depois na casa dele? Como ele saberia? Sabemos que só deixa ela lá e vai embora, vai pra casa, depois volta mesmo, eles morando tipo a 5 minutos dali. O próprio réu disse à polícia que isso deixou com raiva, isso irritou, ele reclamou sobre isso.
Ele está tentando fazer o Jared parecer um pai ruim. Olha, ele deixa a B na ginástica e nem fica lá, ele nem fica para assistir ela. Ele deixa ela lá, mora 5 minutos dali e depois vai para casa dele. O que o Henry Tannen faz nesse dia? Passa no estúdio de ginástica e depois vai até a casa do Jared. Isso não é coincidência, isso não é acidente. Ele estava procurando, ele estava observando, ele estava caçando. E ele foi informado por essa ré sobre esse hábito do Jared Pritigan, porque não havia outra maneira de ele saber. No entanto, eles vão querer Uma das pagar e coisas que ele depois diz do aumentar. outro lado da escuta telefônica é que ele está falando sobre como a mídia tem retratado isso. Mas o que ele está dizendo é que, para quem vê de fora, faz sentido que as pessoas vejam essa situação assim. Até mesmo o réu está reconhecendo, tipo, que esse motivo e essa versão fazem sentido para quem vê de fora e ele entende isso. Ele diz, na primeira ligação grampeada, que eles estavam olhando para nós por razões óbvias. Até para ele, os advogados dele podem argumentar o dia todo. Eles não têm motivo e isso não faz sentido. Até ele reconhece que faz sentido a mídia estar olhando para nós, faz sentido a polícia estar falando com a gente, a polícia está falando com a gente. No entanto, eles vão querer distorcer isso. E aí, obviamente, tudo depende do que for dito depois, sabe? Então, é uma chance de 50% para cada lado, olhando por esse ponto de vista. Mas a outra parte é que, na verdade, nem é dividido igualmente. É mais como se fosse dividido em 3. Porque aí tinha esse cara, aí tem eu, aí tem a Shanna. Ele está reconhecendo que, olhando de fora, ele é o elo entre Shanna Gardner e Henry Tennant. Essa pessoa que foi presa por matar o ex-marido dela. Carlos Fong faz algo interessante, hein? Essas ligações, onde ele dá a esse réu explicações bem fáceis para ele aproveitar, tipo... Escuta isso, ele diz, ei, cara, talvez esse cara, Tannen, achou que estava te matando, não o Jared. Talvez ele tenha algum problema com você. E esse réu diz, não é isso. De jeito nenhum. Acho que hoje saiu alguma coisa sobre toda aquela situação que você mencionou. Então prenderam um cara que costumava alugar a casa do Bosa. Assim, Eu fiquei tipo, o quê? Então acho que ele pensou que era você. Porque eu acho que o motivo era você, não ela em si. Ah, cara? De jeito nenhum. Você acha mesmo. Cara, mas ele entrou na sua casa, então ele deve ter alguma coisa. Então, provavelmente ele não te pagou pra falar besteira ou algo assim. Eu não me quer lembro. dizer, Sabe, é uma possibilidade dessa área. certo. Mas não tem como. Tipo, Então, o amigo dele está dizendo para ele, sabe? Talvez ele tivesse um motivo que a gente não conhece. E o Reu está dizendo para Carlos naquela ligação gravada, não existe ligação entre Jared e Henry Tannen. Carlos perguntou para ele se ele já tinha visto uma foto dele querendo dizer do Jared, como uma explicação de por que Henry Tannen saberia quem matar. E Mário Fernandes diz que não. Eu não falei com Henry Tannen sobre o Jared, eu não deixei uma foto dele por aí. É disso que trata a conversa deles. Eu sei que é difícil de ouvir. Quando você voltar lá, vai poder ouvir melhor, mas ele está dando essas explicações de que é inocente para ele. E o réu está dizendo... Não é isso, mano. Não faz sentido. De jeito nenhum. Dentro. É por isso que você não teria nenhuma foto dele, quero dizer, do Jared. Ele diz, não, nem ferrando. Outra coisa interessante sobre essas ligações gravadas é o que o réu não diz para o amigo dele. Ele diz, eu dei um dinheiro para ele por causa de uns serviços de poda e de telhado. Ele nunca conta isso para o amigo dele. Aí eu também fiz um investimento na empresa desse cara. Eu fiz uma doação de caridade para ele. Eu dei para ele um dinheiro de startup do Kickstarter. Ele não conta isso para o amigo dele. Porque isso não faz nenhum sentido. O amigo dele fica me dando todas essas teorias que não fazem sentido. Ele não fala isso. Isso é importante. Ele não fala porque esse cheque não faz sentido, considerando o que você sabe sobre Henry Tannen e o que você sabe sobre esse réu. Porque ele não faz. Ela está conversando com Carlos Fong naquela primeira ligação da cadeia sobre ele e Shanna se separarem, mas foi amigável. Tá tudo bem.
Mimi anuncia que estamos prestes a fazer uma grande descoberta nesse caso. E, então, eles anunciam que o assassino de Jared Breitigan é Henry Tenen, O inquilino da First Choice Home Rentals, uma LLC de propriedade deste réu, 60%, e Shanna Gardner, 40%. Qual é a primeira coisa que você acha que alguém nessa posição, com esse relacionamento, faria ao saber que pegaram a pessoa? Houve um grande avanço, houve uma prisão. Esse pesadelo acabou. Ela nunca liga para Shanna Gardner e ela nunca liga para ele. Eles prenderam alguém que conhece eles, que matou o pai dos filhos dela, o pai dos enteados dele, enquanto a mídia tem culpado eles e eles não ligam um para o outro. Porque isso não surpreende eles. Não é uma informação nova e eles não querem ter contato um com o outro. Mario Fernandes e Shanna Gardner querem essa distância entre eles. 6 de fevereiro de 2023, apreendemos o telefone do réu e vemos que o conteúdo dele havia sido apagado. E então, em 16 de março, ele é preso. 4 de junho de 2023, tivemos aquele depoimento muito estranho de Juan Biggerstaff sobre um roubo do que ele chamou de a pior viatura da frota de toda a delegacia de polícia de Irving. Foi roubado da entrada da casa dele, em um subúrbio de Dallas, e abandonado a cerca de 400 metros rua abaixo. E ele fez um boletim dizendo que as únicas coisas levadas foram sua arma de serviço da época em que era policial e uma arma de fogo com um número de série que, por acaso, correspondia ao número de série da Glock 10mm do pai dele, que estava desaparecida. Entre Fred Barton, John Biggerstaff e Juan Biggerstaff, A verdade em algum lugar. E vocês precisam se perguntar quem está dizendo a verdade, quem tem interesse em mentir, quem tem interesse em se proteger, proteger seus amigos ou sua família. Quem ficou com aquelas 10 armas de fogo 10mm? Fred Barton disse que não foi ele. Fred Barton tem algum motivo para mentir para você sobre isso? Juan Biggerstaff tem algum motivo para dar um álibi para a arma do pai dele? Staff tem algum motivo para mentir sobre onde está essa arma de fogo? Porque é uma Glock 10 de 10mm que foi usada nesse homicídio. E algumas palavras sobre a Glock 10 de 10mm, ela não é a única arma desse tipo no mundo. Tenho certeza de que muitos de vocês possuem armas. Todo mundo entende isso. Vivemos em uma sociedade capitalista e armas são produtos. Então eles fabricam, eles vendem. Mas não é tão comum. Não é uma 9, não é uma 40. E se tivesse sido uma 9mm ou 40 usada nisso, talvez não tivéssemos todas essas evidências. Talvez não tivéssemos resolvido isso. Mas quando Ashwin Mizrahi perguntou para John Biggerstaff, um autoproclamado entusiasta de armas, você conhece mais alguém que tenha uma 10mm? John Biggerstaff deu uma risadinha. Ele riu e disse, não. Eu não conheço ninguém além de mim mesma que tenha uma Glock 10 10mm. Além da atiradora, é claro. Uma atiradora condenada, sem dinheiro na conta bancária e sem ter onde dormir, de alguma forma vai conseguir uma arma de fogo que tem valor e não é tão comum. Não é como uma 9mm que circula facilmente pelas ruas. A arma de crime ainda nunca foi recuperada, mas Juan Biggerstaff anotou o número de série errado por engano em um relatório policial, sendo ele um policial. Ele testemunhou que fez isso porque usou esse registro para fazer seu relatório policial. Juan Biggerstaff, um policial, não mantém um registro de suas próprias armas de fogo, incluindo sua arma de serviço e quaisquer outras armas que possua, como uma lista delas em seu cofre de armas, junto com sua munição e sua arma, como a maioria dos proprietários de armas de fogo. Em vez disso, ele quer que todos vocês acreditem nisso. Ele mantinha um registro mal legível, uma cópia manuscrita do Declaração Juramentada Federal sobre Armas de Fogo de 2016 do pai dele como referência para ele. Ele guardou isso todos esses anos para lembrar qual o número de série que ele tem das 4 armas que o pai dele deu para ele. Está claro que, se John Biggerstaff deu essa arma de fogo para Mario Fernandes entregar para Henry Tenen, onde quer que ela tenha ido parar, ninguém consegue encontrá-la.
E se nós a tivéssemos, poderíamos compará-la com esses estojos de munição e poderíamos inocentar John Biggerstaff. Mas nós não podemos. As pessoas não se livram de provas que são úteis para elas. As pessoas não se livram de provas que são úteis para elas. Armas não desaparecem assim. Elas são valiosas, elas são perigosas. Policiais não são tão descuidados com suas armas. E muitos condenados por crimes possuem armas de fogo e não são pegos. Muitas pessoas não levam a sério uma ordem de um magistrado. Isso fica claro porque John Biggerstaff não levou isso muito a sério no pre-Charlie. Ele disse que não deveria usar drogas. Então ele acabou voltando para a custódia e cumprindo pena. Então, só porque um magistrado, uma lei ou um juiz diz para você não fazer algo, não significa que as pessoas vão obedecer. Caso contrário, eu não teria um emprego. Eu não estaria aqui neste tribunal falando com jurados como vocês. O agente Nick Stengel, instrutor de armas de fogo do Departamento de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo, também testemunhou que em 18 anos de experiência, ele nunca viu outra arma de 10 milímetros em um caso. Conhecer alguém que possui uma arma de 10 milímetros por si só não faz de você culpada. No conjunto de tudo isso, você decide qual significado atribuir a tudo isso. As provas juntas mostram que esta rei estava envolvida. Ele queria diário de morto. Ele pediu para Henry Tenney fazer isso. Ele pediu ajuda a John Biggerstaff, seja no planejamento ou no fornecimento da arma de fogo. Ele incitou isso. Ele incentivou isso. Ele ajudou nisso. Ele é culpado como autor do assassinato e é culpado de solicitação, tanto pelo pedido quanto pelo ato. Mais tarde, nesta tarde, após o intervalo para o almoço, vocês ouvirão os argumentos da defesa e então o Sr. Mizrahi terá a oportunidade de falar com vocês novamente. Eu prevejo que o argumento será... Não há nenhum DNA que conecte Mário Fernandes àquela cena do crime. Não há nenhuma testemunha que coloque Mário Fernandes naquela cena do crime. Não há nenhuma gravação de vigilância que coloque Mário Fernandes naquela cena do crime. Não há fotos, DNA, evidências ou testes balísticos que coloquem uma arma de fogo 10 milímetros nas mãos de Mário Fernandes, entregando-a para Henry Tenney. E isso é por causa da natureza desse crime. O crime quase perfeito, planejado para que não houvesse ligação com este réu. Planejado para que ele nunca fosse pego. Como posso mostrar para vocês uma mensagem entre Mário Fernandes e Henry Tenney sobre o assassinato de Jared Brightigan se eles apagaram todas as mensagens? Como posso mostrar para vocês a localização geográfica de Mário Fernandes na noite do homicídio se ele desligou o celular? Você quer ser ouvida? Não, meritíssima. Tudo bem. Vou acolher. Henry Tenney não está disponível como testemunha neste caso? E Mário Fernandes cometeram esse crime juntos. E Henry Tenney não pode estar aqui para contar a vocês sobre as conversas deles. Não haveria nenhuma possibilidade no mundo de que essa ré escrevesse assassinato na linha de observações de um cheque. É claro que ele lavaria o dinheiro. É claro que ele faria parecer legítimo. É claro que ele esperaria, rezaria e acreditaria que o Departamento de Polícia de Jacksonville Beach nunca, jamais descobriria que foi Henry Tenney e nunca encontraria ligação com ele. Se você terceiriza um assassinato, está fazendo isso para que seu DNA, suas pegadas e suas impressões digitais não estejam nem perto do crime. Quando falei sobre o réu e a SRA, Garner serem os arquitetos do assassinato de Jared Brightigan, é exatamente isso que quero dizer. Se você é um arquiteto, se projeta uma casa e paga alguém para fazer a pintura, é claro que não vai ter o DNA do arquiteto no pincel. Não vai haver imagens de vigilância do arquiteto comprando os materiais. Não vai ter uma testemunha dizendo, eu vi o arquiteto pintando essa casa. É isso que significam a instigação e a figura do autor principal. Isso não significa que o arquiteto não planejou, não quis ou não financiou. Isso não significa que o arquiteto não ficou satisfeito com o resultado. Individualmente, você pode justificar qualquer coisa. Mas uma dúvida razoável não é uma dúvida possível, especulativa, imaginária, forçada,
um palpite, conjectura ou uma prova, além de qualquer dúvida. Sempre existe alguma explicação hipotética possível inventada para alguma coisa. Mas você não pode seguir por esse caminho. Você precisa olhar para as provas, os depoimentos e o seu bom senso. Todas as provas. Esta é a última parte, e então eu vou encerrar, eu prometo. O Museu Getty, na cidade de Nova York, fez uma exposição sobre têxteis. O que eles fizeram foi mostrar imagens microscópicas. Então, o que você vê aqui é um tecido. E quando você olha para ele sob um microscópio, tecidos antigos. Você pode ver os pequenos defeitos, as imperfeições nos fios, a trama, o desgaste ao longo do tempo. E então, na exposição, quando você se afasta, você vê como os fios são tecidos, como eles se conectam e o que a tapeçaria revela. A lei não exige uma visão microscópica das provas. Ela não exige prova além de qualquer dúvida, não exige perfeição. Não importa o que você analisa individualmente, o quão de perto você olhe, quando você se afasta e vê como tudo se relaciona, as testemunhas, os depoimentos, o motivo. Fica claro que tudo faz sentido. Não importa o quanto você analise essas coisas individualmente, você vai continuar chegando a essa conclusão. Você pode testar, pode argumentar, pode fazer o papel de advogada do diabo, mas não existe outra conclusão que faça sentido, além de que essa ré mandou Henry Tannen matar Jared Brightigan. Não há outra explicação possível para tudo isso. Tudo isso somado junto. E se você acha que não há dúvida razoável de que ele ajudou, encorajou, incitou, solicitou ou estava lá naquela noite, então você tem o dever de considerá-lo culpado. E isso nos leva ao seu veredito, que é a verdade. Para quem trabalha na área de homicídios, nós temos uma expressão. Mas o vivo devemos respeito. Mortos, devemos a verdade. Seu veredicto vai definir para sempre a morte de Jared Brightigan. E a responsabilidade? Gerald. Isso definirá para sempre a morte de Jared Brightigan e a responsabilidade e culpa perante a lei daqueles que planejaram, daqueles que desejaram e daqueles que fizeram acontecer. O atirador era um estranho. O assassinato foi pessoal. Esta ré é o fio que percorre toda essa tapeçaria. E não importa onde você puxe, ela não vai se desfazer. Tudo se encaixa e tudo se conecta através dele. Quem se der culpado nos termos da acusação? Sam